Você que é motorista, você que é diretor de transporte, você que trabalha com este meio, que é uma maravilha, eu sou apaixonado por este segmento, pela minha profissão. Eu fui motorista trainee, fui motorista carreteiro profissional, fiz os cursos, fiz o caminhão escola, fui promovido a instrutor, supervisor, coordenador, gerente, diretor operacional, comercial e hoje eu sou consultor. Trabalho levando o conhecimento do que eu levei 20 anos aprendendo como sair do volante do caminhão para chegar à direção de uma empresa e fui aprendendo ao longo desta caminhada alguns tópicos, algumas coisas na experiência, outras na teoria, muitas na prática. E hoje eu trago bastante o que é ser um transportador na prática, por dentro do transporte. O que é ser um transportador vindo do volante do caminhão, da regulagem do freio, à definição contábil de uma empresa. E eu tenho ouvido muito, o assunto hoje é falar de motorista, né? Eu tenho visto muitos empresários, por onde eu já prestei serviço como funcionário, como consultor, eu já ouvi, e ouvi muitos, o jargão, né, que um dos maiores problemas de uma transportadora é motorista, é uma dificuldade muito grande de ter bons motoristas. É verdade, é difícil ter bons profissionais, não somente motorista. Na área de transporte, principalmente, não da logística como um todo, mas eu estou falando do transporte. É um mercado, é um segmento que ele não é 100%, ou pelo menos ele não tem a mesma profissionalização que tem na logística ou em outras profissões. E eu defendo essa bandeira, eu brigo por isso, eu estou trabalhando para isso. O meu objetivo é elevar o conhecimento e profissionalizar ao máximo as pessoas que trabalham no transporte, porque é maravilhoso. Eu sou apaixonado, eu amo o caminhão, eu amo a logística, eu amo falar de números, de conhecer pneu, manutenção, cálculo de frete, roteirização, tudo aquilo que poucas pessoas conhecem e muitos só ouvem falar. Muitos criticam sem conhecer, sem entender como funciona. Muitos querem aprender, mas não têm coragem ou não têm oportunidade. Então algumas empresas falam sobre isso. O problema da nossa empresa é motorista. Eu vou te dizer uma coisa, empresário, motorista, ou você que está no meio do transporte. Para você que trabalha, por exemplo, na área de expedição, tente conversar com o motorista, tente entrar no caminhão, conhecer o caminhão, o que é um 3x4, o que é um vulk, o que é um truque, o que é um 6x2, um 4x2, 8x4, um bitrem, um rodotrem, um 9-eixo com dolly, sem dolly, boca de lobo, entender um pouquinho mais, fazer uma integração de verdade. Para você do RH, todo funcionário novo que entrar na transportadora, independente do tamanho da empresa, apresente a ele como que funciona a estrutura. Vende para ele o projeto da tua empresa. Para você, dono da transportadora, vende o projeto para a tua equipe. Qual é teu objetivo, qual é teu sonho, onde você quer chegar com a tua transportadora. E ensine a tua equipe a fazer cálculo, a controlar pneu, a comprar peça, a fazer manutenção. Ensine para as pessoas que trabalham contigo. Não fica preocupado com o mercado, com a concorrência, com o preço do frete do concorrente. Aprende a calcular o teu frete. Entende as premissas de custo da tua transportadora. Quanto custa a tua caminhonete em quilômetro rodado para um caminhão pagar? Tem muito transportador, muito dono de transportador que discute muito, dá um benefício de R$100 a mais para um motorista. Um motorista de entrega, um motorista rodoviário, longa distância, curta distância, não interessa. Tem dono de transportador que chora demais, reclama demais, sem fazer conta. Mas andar de caminhonete de R$300 mil, de R$400 mil, pagar chopp, pagar festa, final de semana, essas coisas não é problema. Então, se você realmente tem o objetivo de transformar a sua transportadora, transformar a tua equipe numa equipe competitiva, treine, apresente o que é o transporte. Se você não sabe, contrate profissionais. Eu sou um deles, que vim do volante do caminhão para chegar à direção da empresa. Então, eu tive a grata felicidade de trabalhar com grandes profissionais. E eu também estudei bastante, eu busquei bastante a teoria, eu sabia na prática dirigir o caminhão. Eu busquei na teoria entender quais são os tipos de caminhões numa aplicação, qual é o tipo de pneu, qual é o tipo de manutenção melhor, em que momento aplicar. Tem a segurança, tem a qualidade, tem a questão jurídica. Então esses tabus no transporte, eles são muito ocultos. Os donos de empresas, eles colocam embaixo do braço e ficam com medo de profissionalizar, ou de dividir com alguém, ou de pedir um suporte. Motorista, o próprio motorista, eu fui motorista, quem me conhece sabe disso.
Tenho prova social disso. A minha trajetória foi essa. Eu comecei dirigindo um trator, uma F4000, um Mercedinho 1113, uma caçambinha, e fui indo, 1519, 2635, né, um 400, não vou falar marcas aqui, mas enfim. Então, tem muitos motoristas muito bom, profissional, e tem muito tocador de caminhão. Infelizmente, você que é motorista pode me criticar ou não, mas tem muitos que vão concordar, tem muito tocador de caminhão. E muitos querem ganhar muito bem. Tem muito motorista que ele quer ganhar 10 mil por mês como motorista de uma ALS. Ah, mas não tem? Tem motorista que ganha 10 mil por mês numa ALS. Mas e quanto esse motorista ele entrega para o dono da empresa também? Para você que é gestor de frota, para você que é do RH, para você que é diretor, chame a sua equipe, forme uma equipe de motorista. Eu por ter sido trainee, eu indico que tenha pelo menos 10% da tua equipe seja de trainee, 20%. Começa com o cara no pátio da tua empresa, coloca ele 60 dias no pátio, aprendendo a manobrar caminhão, a rolar pneu, a dobrar lona, entendendo as regras de segurança, entendendo as rotas que a empresa trabalha, ajudando os outros motoristas a baixar a tampa, fechar a tampa, ouvindo os outros motoristas, aprendendo a regular freio, aprendendo as datas, os tempos de revisão do caminhão dele. O cara que quer trabalhar com o caminhão, ele tá louco para pegar o caminhão. Ele olha o caminhão zero no pátio e ele fica doido, ele quer pegar o caminhão para viajar. Dá para esse trainee, não dá para o motorista mais velho seu, dá para o trainee. Mas treina bem o cara, monta uma estrutura de treinamento. Ele não vai te custar, esse cara é um investimento. Motorista, trainee é investimento. Tem muito motorista mais velho, os caras que são os bons de muito tempo de estrada, que também precisam passar por reciclagem. Você precisa entender na técnica. Tem muito motorista que na prática o cara é excepcional. Como usar um freio retard, qual a marcha que ele sobe, coloca no manual, coloca no automático, poucos caminhões câmbio manual no mercado. Mas esse cara também precisa entender um pouquinho como é que funciona a logística. Não adianta entender só de caminhão. Não pode ter essa distância entre o motorista e a empresa. Isso acontece muito. O motorista é muito distante da empresa. E a empresa trata o motorista, muitas, né? Tem muitas empresas no mercado que são maravilhosas. Mas tem algumas empresas que elas não dão o devido valor que o motorista merece e nem o motorista se valoriza como merece. Vou te dar um exemplo. Se você pegar, treinar bem o seu motorista, selecionar, conversar com ele, passa por uma seleção, coloca o cara num caminhão seu, um caminhão novo. E eu vou dar um exemplo, uma viagem do Sul a São Paulo. E você vai ter um motorista que você paga, vou citar números, tá? Que você paga 5 mil reais por mês. A renda do cara. Não vou falar a forma, né? Pra gente não cair aí em questionamentos. Mas a forma. Como é que você monta essa renda do cara? Tem um motorista que que tu paga 5 mil por mês. E tu tem outro que você vai pagar 7 mil por mês. Vamos comparar os dois. O teu frete do Sul a São Paulo é 7 mil reais. Tá? Então 10% tu vai pagar pro cara que é 7. Né? E pro outro tu vai pagar só 5. Mas vamos fazer uma conta. Quanto que o cara de 5 está te entregando só de média de combustível? Fazer uma conta rápida, sem rascunho, sem nada. O cara de 5 mil de salário já é um cara que ganha pouco, né? Não é um salário muito bom. Não é muito atrativo contratar uma equipe que tu paga muito pouco. Eu penso que todo motorista ou todo funcionário tem que se pagar. Então vamos falar de motorista. O motorista tem que se pagar. Aí tu contratou um cara para pagar 5 mil reais. Coloca um frete de 7 mil daqui a São Paulo, né? Do Sul a São Paulo. E esse cara, sei lá, pegou um caminhão, ele fez 2 de média. Tem gente que vai falar que não, mas faz, o cara fez 2 de média. Hoje, nós estamos em julho de 2022, o diesel está R$ 7,30, R$ 7,50 um litro. Também não estou aqui para discutir economia, vamos falar de números inteiros, é R$ 7,00 um litro de diesel. O cara de 5 mil de salário fez 2 de média, para 1.000 quilômetros. Se ele fez 2 de média, então ele consumiu 500 litros de diesel. Logo então, um custo de R$ 3.500, certo? O cara de 5 mil. O cara de 7, com o mesmo caminhão, a mesma distância, o mesmo padrão de carga, o mesmo frete, ele fez 2,5 de média. Para 1.000 quilômetros, ele consumiu 400 litros. 400 litros, ele consumiu em dinheiro R$ 2.800, certo? O outro 3.500, o outro 2.800.
ele te deu uma economia de R$ 700 em uma viagem. Vamos fazer ao longo do mês, que esses caras realizem 10 viagens, só 10 viagens, cada um, certo? Um faturou 70 mil, o outro faturou 70 mil, o de 70 mil levou R$ 7.000 de renda, o que faturou 70 levou 5. Porém, o de R$ 7.000 te deu uma economia, ele teve um consumo, ele te deu uma economia de R$ 7.000 de diferença para o outro. Um de 5 e um de 7. Esse de 7 economizou R$ 7.000 a mais de combustível. Ele já se pagou. E se você pegasse, então, para esse cara de 5 mil, treinasse ele bem, para ele te dar uma economia de R$ 7.000 um mês, e você retribuir para ele pelo menos R$ 2.000, tu vai trazer ele para R$ 7.000 também. O que eu estou dizendo é que existe uma forma de qualificar a tua equipe, de ser atrativo no mercado, para que o motorista profissional te procure para ser funcionário seu, mas você tem que usar a sua inteligência também, treinar a sua equipe, ter uma ótima equipe para controlar bem todos os seus custos, treinar a sua equipe, ter pessoas de bom caráter, que existem em todas as profissões, e parar de culpar o motorista pelos prejuízos da sua empresa, tá? E não reconhecer que ele também é o cara que traz o faturamento para a tua empresa. Quem paga o seu salário, o dono de transportadora, você, auxiliar administrativo, você que não atende o motorista quando liga, você que não emite o CTE antes de sair, você que não solicita a calibragem do pneu, você que não libera o abastecimento em tempo para o motorista, esse cara que te paga teu salário. Mas você, motorista, você tem que entender que existe uma equipe na retaguarda negociando frete, fazendo lançamento em sistema, comprando um pneu melhor para você, discutindo o preço do diesel, ajustando o teu ponto, cuidando da sua família, te dando suporte. Então, transporte é uma matemática que não é simples. Eu convivo com esse tipo de cálculo de conta de realidade no dia a dia há 20 anos. Tem muita gente, muitos coaches, muitos motivadores, muitos gestores que são bem teóricos e conhecem isso há muito mais tempo do que eu. Eu tenho a grata felicidade de ter sido motorista carreteiro, de conviver na estrada, de passar madrugadas, de virar noite, de ter risco de sofrer, princípio de assalto, aquelas coisas que acontecem na estrada. Tem muitas fantasias, muitas conversas, muitas histórias e muitas histórias reais. Motorista sofre muito na estrada. Tem muito motorista que sofre, mas tem muito motorista que toca a profissão dele muito bem. Ele calibra pneu, ele para no horário certo, ele para no posto bom, ele indica para a equipe os melhores lugares, as melhores rotas, os melhores horários. É um profissional do volante. Então, dono de transportador e motorista, vamos profissionalizar esse setor. O setor do transporte é um dos setores que mais sofre no mercado. E muitos ficam discutindo economia, política, o aumento do combustível. Outro dia um professor de uma universidade perguntou para mim, eu cortando o cabelo, ele perguntou para mim, o que você acha do aumento do preço do combustível, no diesel? Eu falei, cara, eu acho que é uma questão que tem que ser resolvida economicamente, politicamente, tem que acontecer alguma coisa, precisa equilibrar essa balança. Os fretes não vão subir a essa proporção, então precisa ter uma redução, se vai existir ou não, Precisa regularizar com as empresas não repassam os pedágios, a grande maioria dos embarcadores, O CIOT eles não emitem, passam para a transportadora emitir, sabe que legalmente tem que ser o embarcador. Ficam leiloando transportadoras com o menor frete. Pega um cara que não sabe fazer muita conta, ele vai lá e baixa o valor do frete, 10, 15, 20, 30 reais a tonelada, entrega a mercadoria do ponto A ao ponto B. Não interessa se o caminhão dele é bom, se ele cuida de pneu, se ele paga bem o motorista. É uma bagunça. Falei para ele isso, mas para mim, eu deixo isso tudo de lado e eu busco competência para calcular quanto que aumentou o preço do diesel, do Arla, do pneu, do aço. Vou calcular isso, vou repassar para o meu cliente. Se o meu cliente é um cliente que eu atendo bem há muito tempo, há 5, 10 anos, 2 anos, se eu sou competitivo, se eu entrego no horário certo, se eu atendo o cara quando ele me liga, se a minha equipe está motivada e dá trabalho e consegue ajudar esse cliente, eu repassar para ele a proporção de um aumento de diesel, que aumentou lá na bomba
10%. E eu vou repassar, vou fazer o cálculo, tem uma técnica para isso, deu 3% de repasse para o cliente, isso na unidade de cálculo de tonelada. Estou citando um exemplo, ou num quilômetro rodado. Repassa para o cliente, liga para ele, conta para ele, olha, teve esse aumento não é meu, não é lucro para minha empresa, não é lucro do meu caminhão, porém eu estou te repassando X reais, 200 reais, 300 reais. O cliente vai aceitar, mas você tem que ter essa competência de negociar e não fazer no achismo, esperar 6 meses para tentar negociar com o teu cliente. Tem que ser profissional, tem que ter competência, tem que se impor do jeito certo, com humildade, com atendimento, sem ficar inventando histórias. Ah, a carga era para carregar ontem, mas o caminhão quebrou, está na oficina, vai chegar amanhã. O cliente fica louco com isso. Eu vivi o lado do embarcador, eu vivi muito na prática. Quando era operacional de transporte, eu discutia muito com o comercial. Eu nunca concordei que o comercial vendia coisa que não podia entregar, o que é uma verdade. Porém, tem uma técnica para isso. O comercial de verdade, ele vai vender aquilo que ele sabe que a empresa tem condições de entregar e ele vai ajudar a equipe operacional a entregar isso. Isso não é milagre, isso é profissionalismo. O dia que os órgãos públicos regularizarem isso, profissionalizarem o transporte, quando alguém quiser abrir uma nova transportadora, tiver um questionamento, qual é a competência, qual é a formação, vai prestar serviço para quem, tem o contrato com alguém, quanto vai receber, se realmente vai recolher os impostos que são necessários, está habilitado a ser um transportador, aí vai mudar a regra. Nós temos muita gente com sonhos de ser transportador, com a vontade de ser um transportador. Eu vivi isso com a vontade de ser um transportador. E quando eu tive o caminhão, eu acabei quebrando, porque eu não sabia controlar, eu não sabia fazer as contas todas. Eu me emocionava. Ah, o caminhão faturou, vou citar exemplos, tá? O caminhão faturou 50 mil. Ah, faturou 50 mil, tirei o diesel, que hoje é 50% praticamente, né? Infelizmente. Tirei lá 25 mil do diesel, salário do motorista, mas essa continha sobrou 10 mil. 10 mil vezes 12, 120 mil no final do ano. Só que eu esquecia que eu precisava de pneu, eu precisava de revisão, eu precisava de lona, eu precisava regular freio, trocar lona de freio, eu precisava ir para a oficina, eu esquecia disso. Aí eu até ouvia isso, né? Ah, o caminhão não dá nada, porque o caminhão te empresta o dinheiro quando ele te toma com juros, com correções. Não é bem assim. Então, se profissionalizar, muitas empresas estão muito à frente, muitas empresas são exemplos, várias, não vou citar nomes aqui, mas são empresas que eu admiro, que eu aprendi também. Em algumas eu trabalhei, eu tive a oportunidade de aprender com grandes profissionais. As empresas são profissionais, são técnicas. Só que esquece de uma coisa muito importante: motorista. Se nós que somos profissionais do transporte não profissionalizarmos a nossa equipe, o motorista, o cara da expedição, o cara do checklist, o supervisor, o cara da roteirização, o cara do rastreador, é uma briga eterna. Tem vídeos aí na internet, o cara sendo rastreado, brigando com o cara que está monitorando ele, porque não pode parar, porque isso, porque aquilo, e um xinga o outro. Falta profissionalismo. Falta profissionalismo. Se profissionalizarmos, se fizermos as contas do jeito certo, com certeza esse segmento, o transporte, que é um dos pilares da economia deste país, não vai parar, vai crescer cada vez mais, vai se tornar cada vez mais importante para a sobrevivência de uma população. O transporte sempre existiu. Muitos confundiam logística com transporte. O transporte é um dos centros de custo, um dos pilares da logística. Hoje eu estou falando de transporte. Quando falarmos de logística, a gente vai entrar um pouco mais. Mas eu defendo a bandeira de profissionalizar. Profissionalizar. Da forma mais simples que seja. Qualquer treinamento que você dê. Simples. Regulagem do freio. Como eu outro dia postei um vídeo regulando o freio de uma carreta. Recebi críticas de alguns. Que não era essa chave. Cara, existem catracas diferentes. Existem modelos diferentes. Catracas automáticas. Você tem que pelo menos fazer o checklist. Pelo menos visualizar. Fazer a equalização de ar do cavalo para a carreta. Creio que alguns sabem, outros não sabem. Né? Antes de regular o freio, teve gente que me questionou, mas eu estava fazendo um spoiler, só vendendo o produto. Né? Então, mas tem que fazer o checklist antes, identificar a altura da lona, do tambor de freio. Né? Se faltar competência técnica da equipe, manda para uma oficina, terceiriza o trabalho. Mas tem que ser profissional.
Ah, eu trabalho muito, muitos transportadores, eu trabalho muito, dá muito estresse, dá muita dor de cabeça, tem muitos memes, né, que trabalhar com logística ou transporte estressa demais, é muito trabalho. Gente, para quem ama o que faz, ou para quem faz o que ama, que é o transporte, é só se profissionalizar, se organizar, aprender a delegar, não centralizar. As transportadoras dão muitas oportunidades. Eu sou uma prova social disso. Eu saí do volante, do banco como trainee, para chegar à direção de transportadora. Porque eu fui tendo oportunidades. Só que eu fui estudando. Eu parava o caminhão no pátio do posto e eu ficava estudando dentro do caminhão. Recebi muitas críticas. Mas falar aqui de motivação como os coaches, né? Tem muitos aí, bons inclusive, que falam, né? Que você tem que ser motivado, que você tem que ser... Mas nunca dirigi um caminhão na vida. Tá fazendo o trabalho dele. Eu tô falando aqui como quem dirigiu um caminhão. A tua motivação é você alimentar teus sonhos, é você continuar focando nos seus objetivos, é você não agir como todo mundo, fazer o teu trabalho bem feito. Se você for um ótimo profissional, pense a longo prazo. Entrou como motorista nessa empresa, faz seu trabalho. Ah, eu não concordo com a rota, vai fazendo. Chega no momento certo na empresa, fala com o seu gestor, conquista a confiança do cara. Não fica mandando mensagem por aplicativos, por grupos e ligações, e no pátio do posto falando da transportadora, falando da empresa, falando do diretor, falando do dono. Cara, isso não vai mudar a tua vida. A tua vida motorista, a tua vida gestor, a tua vida diretor, a tua vida transportador, a tua vida RH de transporte, só vai mudar se você cuidar da sua vida. E aplica o seu melhor naquilo que você sabe fazer bem feito. Só sabe fazer quem já fez. Só aprende a fazer fazendo. A diferença da teoria e da prática está muito longe. Uma tem que ajudar a outra. Não adianta ser um excelente prático, mas não entender nada na teoria. Melhor motorista, troca marcha sem usar embreagem, faz isso, faz aquilo, mas não aprendeu a calcular os fretes dele, não sabe controlar a viagem dele e tal. Busca um pouquinho de conhecimento, não tem problema. O cara é ótimo de projeto, planilha, dashboard, coisa mais linda, apresenta para o dono da empresa, porque aqui o cálculo é esse, a rota é essa, tal. Eu também faço esses cálculos. Adoro fazer esses cálculos. Mas espera aí, conversa com o motorista. Vai lá, faz um laboratóriozinho de campo, conversa com o motorista, pergunta para ele. A rota tal, como é que é? Como é que é a estrada? Como é que é a serra tal? Motorista de confiança, para não ficar contando vantagens para você. Pergunta para outro. Se tiver oportunidade, faz uma viagem junto com o motorista. Entra dentro do caminhão. Sente a energia que é dirigir uma carreta. A psicologia, quando você entra num caminhão, é diferente do carro. Tem a altura do carro, tem a velocidade do carro, o tempo para chegar, onde que vai parar. Caminhão não. A tua mentalidade muda. Você entrou para dentro do caminhão, tu já muda. Sabe que a velocidade é outra, o tempo é diferente. Eu amo o caminhão, sou apaixonado por caminhão. O meu sonho era ser motorista. Eu sonhava ser motorista de um truque. Fiz teste em algumas empresas para trabalhar com truque. E peguei logo de cara como trainee para trabalhar com carreta. 3 meses depois eu estava viajando para o Nordeste, puxando alumínio para o Recife. É meu sonho, no começo maravilhado. E depois começou a cansar. 16 horas dirigindo, 18 horas dirigindo. Dormir naquele mesmo espaçozinho todo dia. A solidão na madrugada, no tempo do rádio PX, né? Aquele balaio, aquela turma conversando, não tinha os aplicativos que tem hoje. Ligava para casa todos os dias, minha esposa chorando, meu filho chorando, porque não queria que eu fosse. Mas eu tinha um sonho, eu tinha um objetivo, eu transformei o meu sonho no objetivo. Eu queria estar aqui um dia falando para as pessoas o que é ser um transportador, o que é ser um motorista. E para você que quer aprender um pouco mais, entender um pouco mais, especializar um pouco mais tua empresa, tua equipe, teu motorista, você é dono do caminhão. Quer entender um pouco mais? Curte aí, compartilha, comenta, me chama no privado que a gente vai apresentar os cursos específicos para cada área, para cada necessidade. O que eu puder contribuir, eu vou contribuir. Tudo que eu aprendi, eu acho que eu tenho sim essa condição de ensinar um pouquinho e também posso aprender ainda mais, porque toda vez que a gente multiplica o que conhece, a gente aprende ainda mais. E meu objetivo aqui é ficar horas falando sobre isso, mas eu gosto de ir para a prática. E eu já fui questionado, fui fazer consultoria para algumas empresas, de dono de empresa perguntar para mim, mas você dirige mesmo? Você realmente dirigia? Eu ficar quieto, até ter oportunidade de ele buscar uma nova carreta, um novo cavalo mecânico que ele comprou, um graneleiro engatado,
eu pedi para ele, entra aí para você ver se eu sei dirigir, eu fazer 3, 4 marchas, e ele falar, não, pode tocar, eu sei que você sabe e nunca mais me questionar. Então, a gente não precisa provar, não precisa ficar provando, a gente tem que ir lá e fazer. Então, o que eu estou trazendo aqui para você, amigo motorista, amigo transportador, estudante de logística, auxiliar de logística, cara, se você quer essa profissão para você, eu estou falando de 20 anos de trajetória no transporte, na logística. Então não é em 6 meses, não adianta você terminar sua faculdade de logística, sair com o canudo de formação e achar que está pronto para ser um gerente de logística ou de transporte. Você pode até ocupar a função, mas você vai sofrer um pouco. A minha orientação, a minha recomendação é que você comece lá na base, conversando com pneu. Isso não é coisa de louco, não. Um velho amigo de Djalma Miranda me ensinou isso. Quando você começar a conversar com pneu, você está pronto para ser um gestor de negócio. Ir lá e passar a mão no pneu, entender onde que ele está deslocado, por que ele está desgastando o ondulado, por que ele está mais baixo, é baixa calibragem, é eixo tirante, é embuchamento, é a marca do pneu, é a altura do pneu, em que momento você coloca pneu recapado, em que eixo que é recapado, em que eixo que é só pneu primeira vida, como calcular o custo de um pneu por quilômetro rodado. Tem muita gente que fala que é simples, não é tão simples assim. E eu estou aqui para dividir com você, para te ensinar o que eu sei e para te ouvir também naquilo que você sabe. Vamos trocar essa experiência. Comenta, compartilha, me chama no privado, vamos conversar. Um abraço, prazer imenso, me aguarda para o próximo vídeo.